O luto cobriu Brumadinho. O município, com pouco mais de 40 mil habitantes, se vestiu de dor e dificilmente vai conseguir se despir da saudade. O letreiro com o nome da cidade reúne uma espécie de memorial em homenagem às vítimas. O que aconteceu, na realidade, foi um crime contra o ser humano, a natureza. As autoridades têm que realmente ajudar as famílias, né, para que realmente tenha esse conforto no coração deles. O minério, riqueza das Gerais, deixou um rastro de destruição irreparável e nele se perdeu a maior preciosidade dessas minas, o ser humano. Mais de 100 corpos foram localizados e outras quase 200 pessoas continuam desaparecidas. Um mar de lama enfurecido rasgou a paisagem do município mineiro. O registro da câmera de segurança impressiona. Ondas enormes que chegaram a 80 km por hora com restos de minério levaram o que encontraram pela frente e deixaram uma mancha impregnada na história do Brasil. Casas inteiras foram reduzidas a montanhas de entulho. Carros, objetos pessoais e os sonhos de uma criança que encarou cedo a dureza da vida. Nada foi poupado pela enxurrada de lama. Brumadinho fica na região metropolitana de Belo Horizonte e vive basicamente da mineração, que representa 60% da arrecadação dos cofres públicos da cidade, através da compensação financeira por exploração de recursos minerais. No final de janeiro, o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão causou o que a Organização Internacional do Trabalho avaliou como o maior desastre em barragem do mundo na última década. Entre as áreas dizimadas pela lama estão comunidades da zona rural da cidade, o refeitório e a área administrativa da Vale, que ficavam próximos à barragem. É dolorido, porque é uma dor estendida, que é a dor de saber que a barragem rompeu, a dor de saber que não achou, a dor de achar, a dor de enterrar e a dor de saber que tem outros mais para ser encontrado e enterrado. É uma dor infinita. Acho que isso aqui nunca mais vai ser o mesmo, nunca. Acho que acabou o Córrego do Feijão. Acabou. Aqui era um lugar para que todos queriam morar. O Córrego do Feijão era o paraíso. Agora, infelizmente, é um inferno. Segundo o IBAMA, a partir da análise de imagens de satélite, o rompimento da barragem da Vale destruiu uma área equivalente a quase 300 campos de futebol. Mais de 100 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica foram devastados. Mas os maiores estragos certamente não são visíveis aos olhos. Exigem sensibilidade e compaixão para enxergá-los. O destino marcou a vida de centenas de famílias sentenciadas a conviver com a saudade. Uma dor impossível de ser dividida. Como explicar para um pai a morte precoce do filho? Rigorosamente, sem falhar um dia, o seu Wilson procura este ponto de apoio montado no Córrego do Feijão e cumpre uma dolorosa saga à procura de informações do filho. Ele era mecânico de manutenção de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Vale. O corpo do rapaz ainda não foi encontrado pelos bombeiros. Para a família, um sofrimento inexplicável de ao menos conseguir se despedir dele. Não tenho direito de ficar dentro da minha casa. À noite, eu chego lá 10, 11 horas da noite, 1 hora da manhã. Vou batendo desse jeito aí. Até o dia que eles quiserem me dar meu filho, que eles acharem ele. Essa é a pior injustiça do mundo. É a pior. É uma coisa que nunca vai acabar. Isso aqui vai viver comigo pro resto da minha vida. Eles tiraram a minha vida, a vida da mãe deles e a vida dele. Simplesmente eles me tiraram isso. Todo direito que eu tinha de viver, eles levaram embora. Não tem vida mais não, meu amigo. O Alcir compartilha esta mesma dor.
ele perdeu 2 primos. Os corpos também não foram localizados e continuam na lista dos desaparecidos. Ninguém nunca mais vai esquecer isso. Isso aqui no Córrego Feijão que aconteceu em Minas Gerais com a Excisão, isso aqui ninguém vai esquecer mais não, vai ficar para sempre isso aí. Para quem vive em Brumadinho, esta palavra talvez nunca tenha feito tanto sentido como neste momento. E a mobilização de pessoas do Brasil inteiro renova as esperanças de quem vive na cidade e ainda espera que parentes sejam localizados. Este pastor evangélico veio de São Paulo, emprestou os ouvidos para ouvir a dor e o lamento daqueles que enfrentaram um desastre. Nesta terra devastada de sofrimento compartilhado, os moradores querem apenas que a dor deles seja compreendida e respeitada. Quando eu soube da tragédia, a primeira pergunta que eu fiz foi o que eu posso fazer. E eu vi muita gente correndo para cavar, eu vi muita gente correndo para socorrer, mas eu pensei, os parentes dessas vítimas, como é que eles estão? Como é que está o coração daqueles que viram o seu ente querido sair para o trabalho e não voltar? Imaginar nesse mar de lama, meu coração apertou e eu fui tomado de uma compaixão muito grande. E aí eu decidi, ajeitei minha agenda e tem sido precioso estar aqui com essas vidas, sentar e ouvir a história deles, né? Dar um abraço, fazer uma oração e trazer um consolo. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Estes 2 bombeiros civis vieram de Jacareí. Eles enfrentaram mais de 8 horas de estrada para ajudar nas buscas dos desaparecidos. Os voluntários representam mais de 200 moradores da cidade que, sensibilizados com a situação em Minas Gerais, organizaram doações para custear a viagem. Para eles, mesmo com a longa experiência em participar de diversas ocorrências, Brumadinho comove demais. Nós viemos para cá trazendo várias pessoas no nosso coração que queria estar aqui junto com a gente, mas devido ao trabalho não consegue vir, mas a gente está usando nossos dias de folga para estar aqui auxiliando os munícipes da cidade de Brumadinho. É um desejo que vem do nosso coração de ajudar o próximo no momento que ele necessita de apoio, de carinho, de atenção, até mesmo suporte na área de resgate. Quem não pôde vir encontrou uma forma de confortar o sofrimento do próximo. Neste caso, o carinho vem guardado em envelopes. Eles levam em palavras a solidariedade do povo do Vale do Paraíba. Cartas são como abraços intermináveis dados à distância. Um projeto em São José dos Campos reuniu mais de 300 correspondências que foram enviadas a Brumadinho. Uma delas foi entregue por nós, para a dona Adélia, que viu a casa dela e da família ser levada pela lama. Quem escreveu foi uma moradora de São José dos Campos, que luta contra um câncer do marido. Então eu queria que a senhora recebesse esse presente nosso do Vale do Paraíba. Mesmo com dificuldade de leitura, dona Adélia, que não concluiu os estudos, persiste e lê a carta. Na simplicidade, a gratidão escapa do coração e retribui o carinho enviado. Para ela, esta vai ser a primeira lembrança que vai ser guardada para marcar este recomeço. Que Deus abençoar, que Deus vai dar a cura para o marido dela, né? E que ela vai conseguir erguer também, igual nós vai estar erguendo, ela vai conseguir, né? O Senhor vai abençoar ela do mesmo jeito. Que Deus abençoe nós, abençoar ela. E muito obrigado pelo carinho da carta, né? Depois do intervalo, o trabalho dos bombeiros em Brumadinho. Os heróis mudaram. O desastre em Brumadinho revelou o verdadeiro significado de heroísmo.
Os heróis desse povo sofrido podem ser identificados pela farda, outras vezes reconhecidos pela bravura, quando a roupa fica coberta de lama. Os heróis de Brumadinho são incansáveis e, mesmo quando exaustos, continuam. Se preciso, se rastejam, se penduram. Uma missão que vai além da coragem, cumprida essencialmente pelo amor ao próximo. Para eles, sempre existe esperança para cumprir a missão dada, mesmo nos locais devastados pela descrença. O cenário desolador, em meio ao caos causado pela ganância, obriga o bombeiro a superar seus próprios limites e resistir. Em Brumadinho, eles precisam desconhecer o significado de desistir. A carga, né, que pesa sobre nossos ombros é bem pesada, né? Só que nada que a gente não possa suportar. Então, se a missão foi dada e a sociedade está confiando em nós, nós vamos cumpri-la com a maior dedicação que a gente puder. Reencontrar, pelo menos, né, o corpo das vítimas, dos entes queridos, né, perdidos, para trazer uma sensação melhor, né, para essa família. A gente fica comovido demais com essa situação. Eu, em todos os meus anos de corporação, nunca me deparei com uma situação tão dramática, né, como essa. E realmente a gente está aqui cada dia mais esforçando, né, como se fosse alguém da nossa família mesmo que estivesse ali. No meio da lama, a cruz erguida pelos bombeiros representa a homenagem da corporação às vítimas do desastre. E quando a chuva se recolhe, pétalas são lançadas do alto. Quase 15 dias depois do desastre em Brumadinho, que reduziu diversas áreas do município a entulhos e lama, os bombeiros continuam à procura dos desaparecidos. Desde a semana passada, a corporação iniciou uma nova fase de operações com foco no resgate dos corpos, que possam estar localizados em áreas mais profundas, soterrados, por exemplo, em locais onde a lama chegou a mais de 20 metros de profundidade. 400 bombeiros participam das ações do município. Estados vizinhos, como o nosso, São Paulo, se solidarizaram com Minas Gerais e enviaram homens para cá. 4 bombeiros do Vale do Paraíba integram as equipes de resgate. Desde o fim de semana passado, eles atuam nas chamadas áreas quentes, onde funcionavam o refeitório e o escritório da Vale e a pousada Nova Estância. Mais de 100 bombeiros de outros estados também colaboram nas buscas. Da Bahia, 12 militares participam das operações. É um cenário um tanto quanto, né, triste, certo? A dimensão do desastre, né, nos comove e nos fortalece para que a gente possa estar aí a cada dia ajudando, certo? E trazendo aí um certo conforto para os familiares. Vamos ficar até quando o governo de Minas aqui, o Corpo Bombeiro de Minas precisar de ajuda nossa, a gente vai estar aqui chegando junto com eles, certo? E nós só vamos sair daqui depois que disser, ó, a operação está encerrada. Os militares contam com um maquinário pesado com pelo menos 15 retroescavadeiras. Mais de 100 corpos continuam desaparecidos e as autoridades de Minas Gerais acreditam que muitos deles não devem ser encontrados devido ao estado avançado de decomposição. 2 áreas foram reservadas para a decolagem de helicópteros, como este campo de futebol no vilarejo de Córrego do Feijão. Mais de 10 aeronaves participam das infiltrações com os bombeiros. O sobe e desce dos helicópteros se repete insistentemente e distribui as equipes em 40 áreas de busca. Uma das cenas mais impactantes em Brumadinho é quando as aeronaves retornam com o corpo içado que logo é recolhido por profissionais do Instituto Médico Legal. Por mais difícil que seja, pelo menos ali, a espera de uma família chega ao fim, com a certeza de conseguir oferecer uma despedida digna.
nós somos humanos, nós também temos família, nós temos filhos. Nós vemos que aqui o esforço que é empregado, né, várias equipes de vários estados, vários órgãos do poder público em conjunto e de uma forma assim, nós temos nos entrosado de uma forma a realmente encontrar, localizar esses corpos, localizar pertences e realmente trazer uma solução, uma resposta mais efetiva à sociedade. Homens do CAVEX, o Comando de Aviação do Exército de Taubaté, também participam dos trabalhos em Brumadinho. Cerca de 20 militares da nossa região foram enviados à cidade mineira, entre eles pilotos, mecânicos de voo e homens especializados em busca e salvamento. 2 aeronaves foram deslocadas para Minas Gerais. Os helicópteros são usados para levar os profissionais de diversos órgãos envolvidos nas operações a locais de difícil acesso, como mostra este vídeo, onde um militar é içado a uma área isolada à procura de vítimas do soterramento. Entre as aeronaves, este Pantera, com capacidade para transportar 12 pessoas. Os militares do CAVEX chegam a fazer 10 viagens por dia com os bombeiros que participam das operações. O Exército de Taubaté também havia deslocado para Brumadinho uma aeronave idêntica a este modelo da Força Aérea. O desastre em Brumadinho revelou muitos rostos e deixou em luto uma cidade inteira. E nessas minas, este solo rico em minério sepultou muitos filhos das Gerais. Em nome da memória deles, o Brasil se une. O pôr do sol não significa o fim, mas a esperança de um novo dia. Os que ficaram, só resta a justiça dos homens para confortar a dor.